Com o apoio cultural das Óticas Boris, estamos de volta com o programa Entre Ideias. As considerações morais e políticas desempenham um papel importante na política e na estratégia dos países. Todo país deve saber calcular força, o poder e as intenções dos possíveis amigos e inimigos. Em termos realistas, o poderio de um país se configura numa mistura de debilidades estratégicas, econômicas e políticas. Para debater este assunto, estamos recebendo em nossos estúdios a professora doutora Luciara Silveira, mestre e doutora pela USP São Paulo e pós-doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Buenos Aires. O professor Luiz Antônio de Aragão, pesquisador do Unesc Fortaleza, vinculado à PUC São Paulo nas áreas de cidadania e relações internacionais. Especialista em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing da USP São Paulo. Estamos recebendo também o professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Hildson Magalhães Martins, mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, ex-conselheiro da OAB e fundador da Sociedade Cearense de Cidadania, além de Jeová Mendes, ele que é escritor e conferencista. É um prazer recebê-los no programa Entre Ideias. Doutora Luciara, qual a situação da nossa política externa atualmente? Na minha opinião, para que a gente possa estabelecer linhas gerais e entender o funcionamento das relações internacionais, nós devemos pensar de uma forma globalizada. Porque nós temos hoje 3 graves problemas, mais ou menos todos com o mesmo valor, que é o terrorismo, a inflação, que é a necessidade do aumento de alimentos no mundo, e a questão do petróleo. Agora, nessa reunião, o G8, essa reunião que terminou hoje, né? O G8 priorizou isso, e tanto é assim que procurou aproximar-se do G5, do qual o Brasil faz parte, e discutirem este assunto. É inclusive uma ideia do Sarkozy, presidente francês, que procura dar uma nova identidade à França, que o Brasil fizesse parte do G8. E os Estados Unidos são contra, não propriamente contra a entrada do Brasil, mas contra o aumento do número do G8. Recentemente, uma operação militar do governo colombiano libertou 15 reféns que estavam em poder da FARC, Força Armada Revolucionária da Colômbia. Entre eles, a política franco-colombiana Ingrid Betancourt. Como a senhora vê essa operação militar? Será que é o fim da mais famosa guerrilha sul-americana? Bom, eu penso que também os colegas aqui podem opinar que as FARC estão enfraquecidas, não é isso? Mas elas ainda têm 16 mil homens em ação. O resgate da Ingrid Betancourt foi realmente pago, 20 milhões de dólares. É impossível negar isso. Inclusive um colega meu ontem da Universidade de Brasília, o professor Flávio Sombra, que termina de fazer um périplo pelos países latino-americanos, ele disse também isso numa entrevista. Realmente houve o resgate, ele foi pago, o que significa então que as FARC continuam a ter um poder, mesmo porque continua a haver drogas no mundo e eles não têm como substituir o plantio da coca por alimentos, por exemplo, do qual o mundo está carente. Luiz Aragão, por favor. Bem, esse episódio foi patético. Aliás, o Álvaro Uribe, ele prima por essa arte, nessa pantomima. Aliás, Álvaro Uribe, a família Uribe, o pai dele, ele é um dos grandes aliados de Pablo Escobar, na época. O próprio dia, o DIA, americano, como queiro, Agência de Inteligência e Defesa Americana, coloca o Álvaro Uribe como sendo um dos traficantes. Agora, com essa aliança com esse George Bush, o que o Uribe tem, eu acredito que tenham retirado da pauta o nome dele. Agora, o que os Estados Unidos, em relação à guerrilha, às FARC e ao Álvaro Uribe, é que essas terras que são protegidas pelo governo colombiano, mais precisamente os paramilitares,
elas são de produção de coca. E os Estados Unidos, como a sua sociedade é uma sociedade degenerescente, ela é uma sociedade muito dependente da droga química, ela necessita de um controle dessa entrada de drogas no país. Por isso, o Álvaro Uribe, nada como o presidente Álvaro Uribe, para fazer esse papel, para liberar a droga de uma forma lícita para a sociedade americana. Doutor Hildson Martins, por favor. Outra cachoeira que pode ser colocada em destaque é a vontade, a volúpia que tem o governo americano atualmente de desgastar, né, aquela imagem de eficiência revolucionária, de diferença do Hugo Chávez da Venezuela. Então essa operação em destaque, né, teve esse condão também de desmontar o misticismo de que poderia sim o presidente Hugo Chávez fazer valer a sua influência e conseguir esse resgate. E com essa operação fez com que prevalecesse, né, a sociedade do espetáculo americano. Aquela coisa diferente, né, aquela coisa que corre, né, as veias do pensamento da fantasia. Os Jogos Olímpicos de Pequim sofrem uma sanção mundial em virtude da afronta chinesa aos direitos humanos e à liberdade religiosa. Alguns líderes europeus, como o presidente francês Nicolas Sarkozy, já se manifestaram a favor do boicote aos Jogos. Como é que o senhor vê essa problemática? Historiador Jeová Mendes. Na realidade, a China, desde digamos assim, da morte do Mao Tse-tung, que na gestão do Deng Xiaoping e do Hua Guofeng, que foram os principais líderes que substituíram o Mao Tse-tung, eles deram uma nova imagem realmente à China. Embora que a Comissão de Direitos Humanos da ONU constantemente bata forte com relação a essa questão do desrespeito aos direitos humanos na China. Você sabe que é um país que executa ladrões, traficantes de drogas, e na realidade há uma tendência para há uma repressão constante na China. E por isso que existe todo esse falatório no mundo europeu. O barril de petróleo bateu recorde histórico ao ser comercializado por mais de 140 dólares nas principais bolsas de valores do mundo. Esse fato vem gerando uma nova crise mundial do petróleo. Quais as causas e consequências dessa nova crise? Doutor Luiz Aragão. Eu creio que as grandes indústrias que poluem o sistema nosso planeta de uma forma geral, elas são responsáveis por isso na medida do consumo exagerado. Há uma cultura antropofágica de materialismo, onde tudo se consome com extrema velocidade. E isso é energia. E nós deixamos de investir na energia. Ficamos imaginando que apenas o petróleo seria o suficiente para manter esse consumo no mundo. Hoje se fala da biodiversidade. Já se tem notícia de que na China, já existem cálculos predestinados para isso, que na China, na África, aliás, 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, morrerão no ano que vem. Tudo por conta dessa política falida, que é a política energética. Na eleição do republicano John McCain, ele é a favor totalmente da guerra, né? Enquanto Barack Obama, ele é a favor da paz. Então, existe uma diferença muito grande aí, né? Eu acho que, será que o Barack Obama vai levar essa eleição em função da paz que ele prega? Mas é isso que eu termino de lhe dizer. Ele já está alterando o calendário de retirada das tropas do Iraque. E não vai independente de ser Barack Obama ou de ser o McCain, para o Brasil, essa política de americana já não é tão importante. Veja, na medida em que os Estados Unidos já reativaram a 4ª frota no Atlântico, o Brasil, aliado à Venezuela e a outros países, já criou, coincidentemente, uma união de defesa sul-americana. Agora, por que ele vai fazer isso? Para fazer frente à 4ª frota. Porque a 4ª frota é uma forma de impor o poder americano no nosso continente. Agora, por que então, dentro dessa visão, os militares seguem sendo tão humilhados? Por que é que nós não patrulhamos as nossas fronteiras na Amazônia? Por que é que elas continuam sendo tão porosas? A política brasileira é muito sábia.
Nós não gostamos de guerra. Para nós é interessante a pacificação daquela região, ali onde está, vamos chamar, o Caribe, onde está a Venezuela, toda a Bolívia, toda aquela região que vai depois, até por dentro, despontar no Prata pelos